Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. É mais fácil você abrir em Apocalipse e ir retornando. Vai retornando e vai ficar facinho achar a primeira epístola de Pedro. Vai encontrar aí Judas, as 3 epístolas de João e depois a segunda epístola de Pedro e a primeira. Vamos ver então, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 25. Portanto, com entendimento, pronto para entrar em ação, tende autocontrole, esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos moldeis aos desejos que tinhas em tempos passados, na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. E andai com temor, durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como o de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória, como a flor da relva, seca-se a relva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é essa palavra que em vós foi evangelizada. Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome por esta palavra. Muito obrigado por esta exortação, por esta palavra que edifica, por esta palavra que orienta. Nós da Remanescente Cristã Filadélfia estamos muito felizes, porque o Senhor não nos desampara. O Senhor, mesmo em nossas tristezas, em momentos de desespero, a tua palavra vem de encontro às nossas vidas, e é de tudo isso que precisamos, pois a tua presença em nossa vida e a tua palavra constrói em nós, Pai Santo, o que é necessário para vivermos eternamente na tua presença. Nos livra do mal, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora vem, Santo Espírito, usa a minha vida como canal da tua comunicação, usa os meus sentidos, fala com a Remanescente Cristã Filadélfia, fala com todos que se encontram aí no YouTube assistindo esta mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito imundo contrário à pregação do Evangelho, sejam repelidos e apugentados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Amém. Palavra pesada, talvez muito difícil, ou melhor dizer, com certeza muito difícil de ser vivenciada numa época de tamanho desespero, de tamanhas as aflições, que talvez nós aqui na pós-modernidade, com tanta liberdade que temos aqui no Brasil,
para pregarmos o Evangelho, se compararmos com os cristãos das igrejas primitivas, nós ficamos um tanto que envergonhados pela liberdade que temos, pela comodidade que temos, pelos recursos tecnológicos que temos, que trazem soluções para a nossa vida. Temos água encanada, estamos bem alimentados, temos acesso a recursos de mídia, recursos tecnológicos e tantos outros fatores que nos levam a, em hipótese alguma, estarmos reclamando da vida, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedro faz essa afirmação no capítulo 5. Por que eu digo que ficaríamos envergonhados se contrastássemos a nossa situação com a igreja primitiva? Visto que Pedro escreve para os cristãos peregrinos e dispersos em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eram regiões às quais o apóstolo Paulo e outros apóstolos não haviam ainda implantado igrejas. Outras pessoas, talvez outros da além dos 12 apóstolos, haviam implantado igrejas e agora, de forma terrível, o anticristo havia se levantado. Nero havia desencadeado uma terrível perseguição contra a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo se achava na necessidade de ser reorientada, na necessidade de ser alimentada para receber revigoramento, para continuarem firmes na posição ao qual eles foram colocados. Ou como dizia o apóstolo Paulo, nas regiões celestiais em que eles haviam sido colocados. Porque todas as vezes que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, todos nós cristãos que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, fomos colocados num patamar acima das pessoas que seguem o curso deste mundo. Porque as pessoas deste mundo podem observar, para que elas vivem? Num mundo de vaidades, num mundo de conquistas, de posse de bens materiais, de ascender acima das outras pessoas, de voz de comando sobre as outras pessoas, para receberem homenagens em nomes de ruas, para receberem homenagens nos centros acadêmicos, para receberem homenagens nas empresas com seus quadros e monumentos e tantas outras formas de exaltação das pessoas humanas. Nós cristãos, muitas vezes, quando olhamos aqui no bairro onde nós estamos, passa muito até um bairro muito pobre, simples, né? Jardim Sapopemba, na capital de São Paulo, e as pessoas aqui são simples, né? E nós vemos muitos evangélicos passando com as suas Bíblias, né? Então, talvez quem passe com um carro de luxo aqui na região e veja os crentes andando com Bíblias, ou nas igrejas simples como essa aqui, a Remanescente Cristã Filadélfia, talvez olhe até com desprezo. Mas nem imagina que esses que estão aqui estão guardados em região celestial. Porque professam com a boca, porque creem com o coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Que é o que Pedro fala aí no capítulo 1, do 22, do 23 em diante. Foi enxertada a palavra do Cristo ressurreto, que ele ressurgiu dentre os mortos. E o mesmo Espírito que o ressuscitou dentre os mortos é que faz a nossa vida ressurgir para sempre, ainda que nós envelheçamos e venhamos a perecer. Esta palavra foi em nós enxertada e nós temos esta grande certeza: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando nós cremos que o Senhor Jesus Cristo tem um tesouro muito maior, que não pode ser mensurado com as coisas dessa terra, a gente só tem uma ideia, porque vemos, né, hoje a nata dos maiores bilionários do mundo, das 13 famílias mais ricas do mundo, tem investido muito. Vamos pegar um deles aí, George Soros. A família Rothschild tem investido muito em ouro, em pedras preciosas, minérios preciosos, né? Haja vista hoje, nos dias de hoje, o interesse dos recursos naturais da nossa Amazônia, né? Eles estão muito preocupados em acumular ouro, e isso talvez possa levar a sociedade, quando isso é exposto, às vezes escapa nos meios midiáticos, a gente fica admirado da quantidade de ouro que essas pessoas possam ter. Isso nem se contrasta, isso nem se compara. Pedro fala aqui de uma herança incorruptível que nós temos para nós no capítulo 1, verso 4. Nós temos uma herança imarcessível
que não pode ser mensurada, que não pode ser comparada. O apóstolo Paulo viu parte desta herança, né? E ele diz que é impossível declarar as maravilhas do que existe lá no terceiro céu. Ele que uma vez foi dado por morto depois de um apedrejamento, e o Senhor o levou lá. E ele pediu para que seu espinho na carne fosse tirado, e o Senhor disse: minha graça te basta. Paulo desceu para essa terra novamente revivificado, realinhado, e agora revigorado de poder para continuar a sua missão, porque ele sabe que o maior tesouro que possamos possuir é o Senhor Jesus Cristo. Nada nessa terra se compara. Quem há como o Senhor Deus? Quem pode ser comparado ao Senhor Deus? Quem pode ser comparado com o Senhor Jesus Cristo? Algo de muito interessante que faz parte dos meus estudos ultimamente, que o diabo e todas as religiões, elas tentam se aproximar de Deus. Pode observar que em toda religião pagã existe, de certa forma, uma corruptela. Alguém tentando, uma divindade ou um ídolo tentando ser como Deus, um ídolo tentando ser como o Espírito Santo, e um ídolo tentando ser como o Senhor Jesus Cristo. Se você duvida do que eu estou falando, preste atenção que todas as religiões estão esperando o Messias. Então todas as religiões, todos os credos religiosos, trazem a perspectiva de um paraíso na Terra. Não adianta ficar cantando o hino do John Lennon, do Imagine, acreditando que a Terra, ou os recursos humanos, os recursos dessa Terra, ou os homens dessa Terra, possam estabelecer um projeto global de paz mundial, de políticas igualitárias no esquerdismo. Você vai esperar sentado. Veja essas políticas igualitárias no que elas estão redundando. Veja na China comunista, não tem liberdade para andar com a Bíblia. Veja na Arábia Saudita, ditaduras islâmicas. Veja na Nicarágua, veja na Venezuela, ditaduras. Políticas e ideologias igualitárias vão implicar em ditaduras esquerdistas. Mas nós aguardamos novos céus e nossa nova terra. Nosso Deus não é um ditador. Ele nos oferece por liberdade de escolha. Assim como a remanescente cristã Filadélfia está aqui com as portas abertas, entra quem quiser. Se você ouvir essa palavra falar com você, vem aqui e adore. Se você quiser ir embora, fechar o seu coração, isso é problema seu. Está entendendo? Então nosso Deus nos chama pelo amor, Ele nos convoca pelo amor, porque o que Ele tem a oferecer é algo grande, é algo maravilhoso. Algo que Pedro fala aqui que é muito importante, é nós aprendermos a nos portar nos momentos difíceis da vida. Naquela época, como eu disse, havia uma terrível perseguição desencadeada por Nero. Ou melhor dizendo, é bom a gente observar a metafísica, a origem dos problemas em si que a igreja enfrentava. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo vir ao mundo, aqueles que foram incumbidos de pregar acerca de um futuro no qual haveria de vir um Redentor. Note que Jó tinha perspectiva, ainda que essa enfermidade me consuma, eu creio que o meu Redentor vive. A esperança pelo Espírito Santo foi enxertada na vida de Jó, e ele creu num Goel, num Redentor que haveria de vir para vindicá-lo na sua justiça. Ele aguardava o Redentor nas suas enfermidades. Pacientemente ele aguardava. E aí vemos que os profetas sofreram. Jó sofreu e falou de Jesus e sofreu. Moisés falou do Senhor Jesus. Se cresces em mim, crerias em Moisés. Se cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Moisés sofreu as suas implicações por falar daquele que haveria de cumprir a lei. Isaías sofreu, foi cerrado ao meio, por pregar acerca daquele que haveria de impor o reinado eterno. Daniel sofreu as implicações de suas práticas íntegras e justas, foi colocado na cova dos leões. Ananias, Azarias e Misael foram colocados em fornalha, porque preferiram sofrer, crendo na promessa, o reino vai ser estabelecido. Da linhagem de Judá, a raiz de Davi, o reino de Davi não terá fim. Por acreditar na promessa de um vindicador, de um rei, eles sofreram as implicações. Porque para
viver eternamente no reino deste rei que é eterno, que não pode ser detido pela morte, não pode ser derrotado. Há uma necessidade de ser justo, confiar na promessa de um rei que haveria de vir. Todos esses reis e profetas, todos os heróis da fé do Antigo Testamento que creram na promessa de um Redentor, sofreram as implicações. E aí vemos que o Senhor Jesus também passou por essas implicações, cumprindo as profecias. O Senhor Deus Altíssimo vela a sua palavra para cumprir na boca dos profetas e no cumprimento da vida do seu Filho. E agora os apóstolos, que viram o Senhor Jesus Cristo, ouviram os seus ensinamentos, e estavam com a incumbência, como apóstolos comissionados, a levar avante a pregação do Evangelho, estavam sofrendo perseguições. Veja a comprovação de tudo isso que eu falei aqui em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 9 em diante. Capítulo 1 de 1 Pedro 1, 9. Alcançado o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber, com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava a predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois destes sofrimentos. Deu para você perceber que o Espírito do Deus Altíssimo estava sobre os profetas, sobre Enoque, sobre Moisés, sobre Abraão, sobre os juízes, heróis da fé, sobre os reis que temeram a Deus, sobre os heróis da fé que foram mortos, queimados, trucidados, passando pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que cumpriu a palavra dos profetas, cumpriu as Sagradas Escrituras. Note que em toda circunstância você vai ver o Senhor Jesus Cristo cumprindo as Escrituras. Até o ápice ali na cruz do Calvário, quando se vê o cumprimento de Isaías 53, e na sua ressurreição dentre os mortos, vemos as profecias de Zacarias: o pastor será o ferido e as ovelhas ficarão dispersas. Depois vemos o cumprimento de Joel, capítulo 2, quando ele fala acerca do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. E na festa de Pentecoste, 50 dias após a crucificação, 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo desce e confirma que Cristo ressuscitou pela mensagem do apóstolo Pedro no dia de Pentecoste. Foi exatamente a mensagem do apóstolo Pedro: declarar para aqueles que o assassinaram, que conspiraram contra o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus ressuscitou. Isso mostra como o Espírito Santo cuida dos seus profetas. Estes têm galardão a receber. Esses têm o grande prêmio, porque foram os comissionados. Seus servos, os profetas, seu servo supremo, o Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado na pessoa do Filho, que adquiriu natureza humana, nos apóstolos e hoje na igreja pós-moderna, aqui pela boca do pastor Fernando, pregando, reproduzindo esta verdade, a palavra de Deus. Então vemos aqui que o apóstolo Pedro usa a ilustração para trazer ânimo. O Espírito Santo continua sobre a vida da igreja que está sendo perseguida pelo anticristo da época, que era Nero. Então, em Atos dos Apóstolos, aí no capítulo 9, nós vemos que o cristianismo desabrochou como uma grande igreja, alguns milhares de pessoas se converteram, e a casta religiosa do judaísmo, fariseus e saduceus, ficaram enfurecidos e desencadearam uma terrível perseguição contra a igreja. Porque a igreja começou a crescer e já haviam passado talvez 10, 15 anos, e a igreja não queria dar continuidade àquela ordenança do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então Deus utilizou-se das perseguições da casta dos maiorais do judaísmo daquela época para perseguir a igreja de Cristo. E os cristãos, dispersos, saindo da Judéia,
indo para Samaria, da Samaria que era, entre aspas, os irmãos discriminados dos judeus, que se achavam mais merecedores da salvação do que os samaritanos. O Evangelho estava chegando a Samaria, da Judéia, Jerusalém, para toda a Judéia, para Samaria e agora para os confins da terra, até atingir a maior capital do Império, ou melhor dizendo, a capital do Império, Roma. Então, foi por meio das provações, das dificuldades, das perseguições, que o Senhor Deus conseguiu concluir efetuar o seu plano para que o Evangelho fosse disseminado, se propagasse, cumprindo a profecia de Atos 1:8. O Evangelho ser propagado a todas as nações. É assim o nosso jeito, é assim o jeito do nosso Deus trabalhar com nossas vidas. Às vezes nós atingimos certos estágios na vida, principalmente porque sabemos que conquistar algumas coisas nessa terra envolve um desgaste, envolve um cansaço, envolve muitas vezes o suportar pessoas no ambiente de trabalho, pessoas no nosso ambiente familiar, filhos que muitas vezes a gente conserta um problema e a gente vê surgir um outro problema com os filhos, né? Ou com um parente querido, e pessoas trazem problemas para dentro de casa e isso vai ficando desgastante, né? E a gente, quando chega num certo estágio, quando a gente vê, agora acho que dá para acalmar. Já comprei minha casa, comprei minha chácara, agora eu quero descansar. E às vezes, quando nós pensamos em descansar, Deus tem algo ainda maior para fazer em nossas vidas. Nós atingimos estágios, mas Deus quer avançar muito mais. O apóstolo Paulo fala que se nós esperamos em Deus somente a solução para o alcance das coisas dessa terra, somos o mais miserável de todos os homens. Então, se você pensa só que você tem seu carro, uma boa quantia na sua conta bancária e o seu imóvel, ou vários imóveis, você é o mais miserável de todos os homens. Porque esta terra onde você conquistou todas essas coisas, nada poderá ficar, nem sobreviver criatura alguma. Então, você tem que buscar, como Paulo ensinou na carta aos Colossenses, as coisas imperecíveis e que são de cima. Porque o que adianta o homem construir um império como o Império Egípcio? Colocar como os faraós toda a riqueza dentro da pirâmide, acreditando que vai desfrutar isso na vida, na eternidade da lei e morte. Não vai desfrutar coisa nenhuma. Vai morar nos quintos dos infernos. Não quero dizer que todo rico vá para o inferno, mas eu quero dizer que se colocarmos essas coisas como metas e começarmos a idolatrar o materialismo, o hedonismo, as coisas do mundo, nós estaremos fadados à derrota, e a derrota é eterna. Então, nós às vezes chegamos em estágio e queremos parar, mas precisamos ser revigorados. Por isso que o exemplo da igreja aqui estava evidenciando sobre essa terrível perseguição, primeiro dos maiorais de Israel e depois pelo Império Romano, visto que a igreja cristã adorava o Deus invisível, não adorava imagem alguma, e Nero colocou diversos bustos dele em todas as cidades dominadas, para que a imagem dele fosse idolatrada, e os cristãos não idolatravam. E por isso eram mortos, eram espoliados, seus bens confiscados, suas filhas viravam prostitutas de soldado romano, e era algo terrível. A família era separada, os cristãos eram vendidos como escravos, e lá em Roma eles serviam para alegrar os romanos, eram colocados no Coliseu para servirem de alegria e chacota para os romanos, os pagãos no Coliseu. Era algo terrível, porque os cristãos tinham que viver na clandestinidade, os cultos eram dentro das casas, escondidos. Chegou-se ao ponto dos cristãos terem que fazer uma senha, a senha do peixinho nas mãos, para poderem se identificar e poderem assim cultuarem ao Senhor, congregar com os irmãos. Por isso que eu falei, nós temos hoje toda a comodidade, a porta da igreja que está aberta para a avenida, muitos passam aqui, às vezes não valorizam, mas naquela época nós não tínhamos, as pessoas, os nossos primeiros irmãos, não tinham a liberdade que temos hoje. Então era difícil ser cristão naquela época. Ser cristão era correr risco de morte. E aqui no capítulo 1, ele vem falar disso. Ele vem falar de algo que não pode ser esquecido em nossas
peregrinações. Ele começa no capítulo 1, verso 1, dizendo que somos eleitos e peregrinos. Ou seja, o peregrino, ele não tem uma moradia fixa. Ele está caminhando para um destino. Se ele tem uma devoção, ele caminha em direção àquele algo. Em especial, o peregrino cristão, ele está caminhando neste mundo, ele sabe que a vida dele tem estágios e fases de tempo de vida, e o seu objetivo é passar a eternidade com Deus, porque ele recebeu, foi enxertada uma palavra, como está dizendo aí no versículo 1, 23, fostes regenerados, não de semente perecível, mas de imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Veja o que ele fala no 24, porque toda pessoa como relva, e toda a sua glória como flor de relva, seca-se a relva, cai a sua flor. As pessoas sabem que nas peregrinações somos como capim, né? Quando não são devorados pela vaca e vira esterco, né? O capim cresce, o sol seca, vem as estações do tempo, as estações climáticas, o capim seca e se dissolve. Ou nas queimadas, né? O capim todo é queimado. Então as pessoas sabem que tudo nessa terra é perecível. A nossa matéria, nosso corpo físico é perecível. Podemos olhar isso a cada ano quando vamos assim sentindo as dores e as implicações do nosso envelhecimento. Então, nós temos que ter a nossa consciência de que somos perecíveis, mas temos em nós enxertada o poder da palavra que nos revigora. Revigora a nossa esperança, e é uma palavra imperecível. Nero tentou destruir o cristianismo, e tantos outros homens se levantaram. Na Revolução Francesa, mais de 2.000 padres foram queimados. Voltaire dizia que ia destruir o cristianismo. Na Rússia comunista, entre as ditaduras islâmicas dos dias de hoje, cristãos são crucificados, queimados, torturados. Mas a palavra é viva, e quem recebe essa palavra viva vai viver eternamente, ainda que morra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter essa consciência de que somos eleitos. Se você for eleito neste mundo, para chefe, para síndico no seu prédio, ou qualquer cargo que você possa possuir aqui nessa terra, você sabe que o seu mandato é provisório. Se você fizer uma má gestão e for contrastado com quem antecedeu você, que fez uma boa gestão, que gastou menos com poucos recursos, você vai ver que você vai ser expurgado. Na eleição você vai perder, porque as suas obras, os seus resultados foram baixos, foram pífios. Então, a eleição desse mundo é provisória. Alguns começam bem, terminam mal. Alguns começam mal, terminam bem. Vão alcançando resultados e melhoram. Mas a morte vai limitar a eleição de pessoas dessa terra. Como eu usei naquela mensagem de introdução do culto hoje. Os ditadores têm seus dias contados. São ditadores enquanto houver fôlego de vida, para perpetuar sua maldade, como tiranos, mas estarão limitados pela morte. Mas nós, peregrinos em Cristo Jesus, vamos viver para sempre. A peregrinação nessa terra, as lutas diárias, as dificuldades, tem dia e hora para começar, mas tem tempo certo, determinado por Deus para se acabar, e nós vamos morar eternamente com o Senhor. Então não se esqueça nunca que você, por mais que seja a perseguição, a luta ou a dificuldade, vocês são eleitos. Você não pode esquecer nunca: eu fui eleito em Cristo Jesus pela palavra em mim enxertada para a eternidade, para a riqueza e a herança verdadeira que existe no céu. Veja que ele fala aqui, eleitos. Novamente ele repete a palavra eleito, no versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus, pela santificação do Espírito, para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ciente agora que você é o eleito, ciente que a palavra tem um grande poder na tua vida, que você vai receber recursos nos seus momentos de santificação. Agora veja
o plano da Trindade. Ou seja, o nosso Deus que se manifesta na pessoa do Filho, o Deus Altíssimo que se manifesta na pessoa do Espírito Santo. O que é a Trindade? Trindade é um termo designativo. Não existe a palavra Trindade na Bíblia. Trindade é um termo designativo para representar, para confirmar que o poder do Deus Altíssimo, todo o poder do Deus Altíssimo, está contido na pessoa do Filho e está contido na pessoa do Espírito Santo. Nós vemos que a Trindade é muito importante ser assim observada nos dias de hoje, porque existem novas ondas, ramificações neopentecostais que se desprenderam da igreja pentecostal e neopentecostal e até mesmo do corpo reformado, que trazem hoje doutrinas diabólicas que negam até mesmo a divindade do Senhor Jesus Cristo e a divindade do Espírito Santo. Lembre-se que Paulo disse, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Senhor Jesus Cristo é como Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Pedro disse a Ananias e Safira, como mentiste ao Espírito da verdade, mentiste ao próprio Deus. Veja como a Trindade trabalha, a Trindade Santa, eleito segundo a presciência de Deus, indicando que o plano de salvação é de Deus. Ou seja, as nossas atitudes, todos os avanços da história, a macro-história e a micro-história, nada foge à onisciência, à onipotência de Deus e à onipresença de Deus. Ele, ciente de que cada um de nós haveríamos de aceitar ao Senhor Jesus Cristo, Ele de antemão nos elegeu, nos escolheu. É como se Deus olhasse lá no passado e já havesse estabelecido, eu vou criar criaturas com livre-arbítrio, vai haver uma rebelião de Lúcifer, ele vai estender essa rebelião entre os filhos de Adão, mas lá na frente, pastor Fernando vai divulgar a salvação que o meu filho vai realizar na cruz do Calvário. Pela sua onisciência, ele já sabia que aqui no futuro, aqui nesse bairro, nesse local, antes mesmo, quando era um matagal, e não foi nem aqui, uma grande floresta, então isso aqui não havia nem sido desbravado. O nosso Deus já sabia que aqui, nesse lugar, o pastor Fernando estaria implantando a remanescente cristã Filadélfia. Até mesmo quando a minha esposa, aqui com o seu irmão, construía esse pequeno espaço que nós temos hoje, Deus já estava preparando, aqui vai ser a remanescente. Tu vais casar, tu vais casar com o pastor. E os símbolos são brancos e vermelhos, representando a minha santidade e o sangue do meu filho. A igreja vai ter as paredes brancas, o símbolo friso vermelho, representando o sangue do meu filho. E lá vocês vão pregar a minha palavra dos meus futuros eleitos. Os meus eleitos estão ansiosos por ouvir a palavra que vai ser pregada pelo teu marido. Então, Deus já sabia tudo de antemão. Você pode encaixar essa ilustração na sua vida. Você está aqui hoje tendo o privilégio de, como eleito, de ouvir a palavra de Deus. Veja a segunda pessoa da Trindade, agindo nesta questão da eleição, pela santificação do Espírito. Santificação do Espírito, ou seja, é o Espírito Santo promovendo a ação de santificar, promovendo a ação de separar, promovendo a ação de consagrar, promovendo a ação de capacitar com dons espirituais para testificar a Jesus Cristo, Senhor. Essa é a função do Espírito. Então, o Pai elaborou um plano, o Espírito Santo santifica, capacita, encoraja a igreja. E olha que naquela época eles precisavam da santificação do Espírito. Estavam diante da cruz e da espada. Ou adorar a Nero, o bissexual lá, o Bafomete, ou adorar ao Senhor Jesus Cristo, Deus invisível, e morrer por amor a Cristo. Eles precisavam de unção de coragem para enfrentar, se possível for, até a morte e glorificar a Cristo na morte. Então, é muito importante, sem mim nada podeis fazer. Nós cristãos temos que até morrer glorificando a Cristo em nosso viver. E aí algo muito importante, a terceira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade é citada. Ele alterou a ordem porque a ordem dos fatores não altera o produto.
Os três são um só. Os três são iguais, em poder e em plenitude. Veja que ele fala do Senhor Jesus Cristo em terceiro plano. E a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos seja multiplicadas. Então o cristão peregrino, ele tem que reconhecer que eu sou um eleito, que ninguém pode me tirar da mão de Deus, foi Ele que me escolheu na feira da vida. Muitos iam para o supermercado em rumo ao curso deste mundo para a destruição eterna. O Espírito Santo interceptou, o Espírito Santo confirmou a eleição, santificou minha vida. Aí eu falei para o Espírito Santo: Santo Espírito, tem misericórdia, tua presença me constrange, como eu sou pecador imundo. Aí eu falei: calma, olha aqui o que eu te ofereço, algo para lavar a tua alma, algo para lavar o teu ser, a aspersão do sangue do Senhor Jesus Cristo, uma vida pagando o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Isto é morte vicária, morte substitutiva, pagando o preço das maldições acumuladas de toda a humanidade. O Senhor Jesus Cristo paga esse preço de sangue, morrendo pela multidão de pecadores que iam com juízo destinado para a morte. Então nós não podemos nos esquecer disso. O plano da Santíssima Trindade tem que nos acompanhar, não pode ser esquecido em nossas peregrinações. Veja no verso 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma vida de esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Algo que eu já citei aqui, mas torno a reiterar. Nós fomos regenerados. O que é ser regenerado? Você já viu aquele filme lá do X-Men? Tem aquele personagem lá, o Wolverine, né? É interessante como a Marvel, ela vem tentar inserir na consciência das crianças, dos adolescentes e até mesmo de adultos, esta ideia de seres superdotados, meta-humanos, nos quais até tecnologias são inseridas no corpo, na pele humana, no organismo humano, e o organismo humano vem ter um desempenho melhor do que os seres humanos. O Homem de Ferro lá já morreu, mas ele tem um equipamento tecnológico que fornece vida para ele. Aí tem um tal de Doutor Estranho que fica só invocando o diabo, né? Você já viu como é que ele invoca lá? Sai em nome de Jesus, né? Fica invocando poderes místicos, ele adquire poder sobrenatural, né? Ele invoca o poder das trevas, o poder sobrenatural da magia, do encantamento, e ele ascende em condição, em contraste com os seres humanos. Coisa diabólica, né? Ou seja, a ciência sendo utilizada para produzir um ser humano melhor. Agora supercapacitado, superdotado para expor ao mundo o homem da pós-modernidade. O homem integrado com os circuitos, com interatividade, com a tecnologia que estão sendo implantadas na sociedade. Um homem que vai falar por telepatia. O negócio está feio, né? Estava vendo uma entrevista com o dono da Tesla, né? Ele já criou uma espécie de malha que poderá aumentar o coeficiente de inteligência e vai se interligar com a tecnologia 5G e com a 6G que virá. Já estão prevendo essas tecnologias. Ou seja, tudo para aperfeiçoar o ser humano, torná-lo invulnerável às doenças e mais capacitado para os avanços da sociedade tecnológica que está a cada dia se multiplicando, cumprindo a profecia de Daniel. A ciência se multiplicará. Nós fomos regenerados, reabilitados pelo sangue de Cristo. Talvez você olhe para a sua pele e você veja alguma cicatriz. Talvez quando você vai dormir, você sinta até um pouquinho de remorso de algo de errado que você fez lá atrás. Uma palavra que você falou e feriu alguém. Um acidente de trabalho. Lá na fábrica aconteceu um acidente de trabalho terrível. Um operador de empilhadeira acabou assassinando o seu companheiro de trabalho. Que situação terrível quando nós olhamos para o passado e vemos que cicatrizes marcam fases da nossa vida de coisas erradas que fizemos. A cicatriz fechou, né? Porque o tempo passou, aquela sua dívida prescreveu, mas o pecado fica lá. Mas aquele erro ficou marcado, marcou vida de pessoas.
Mas quando verdadeiramente somos regenerados, nos tornamos uma nova criatura, somos reabilitados. Não é aquela reabilitação do Wolverine que quando é cortada a pele se regenera rapidamente. Não! Essa regeneração é eterna. E ela é eterna porque nós receberemos uma natureza imperecível. Uma natureza imperecível, que não se decompõe mais. Nós sentimos nosso corpo envelhecendo. Nós sabemos que a velhice vai limitar as nossas ações. Mas o que o Senhor Jesus Cristo nos oferece é essa natureza regenerada e imortal e imperecível. Então, quando contrastamos que a promessa do Senhor é essa regeneração e essa imperecibilidade, e contrastamos com o mundo, sabendo que o mundo, a posição, os bens materiais conquistados são limitados, nós vemos que é maior. Então, quando nós estivermos sendo provados, estivermos sendo acometidos com os problemas, com as doenças, com as dificuldades, não fique se comparando com o Wolverine. Não fique se comparando com quem tem muito dinheiro. Não fique se comparando com quem tem posses. Se compare com o Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos. O texto fala claramente aqui, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pela ressurreição do Senhor Jesus, nós haveremos de ressuscitar, como o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Por isso que é uma viva esperança. Então, quando nós estivermos caminhando nesse caminho de peregrinação, não se esqueça desta esperança que é a maior de todas. Os homens, as pessoas vão te abandonar, vão te trair. Num momento ou outro da vida as pessoas vão te decepcionar. Mas a esperança que provém do Senhor Jesus Cristo nunca falhará. Vejamos aqui no versículo 4. Para uma esperança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada no céu para vós. Você é eleito, você tem uma esperança superior. E você tem o quê? Como eu disse, essa herança. Seremos co-herdeiros com Cristo Jesus para a verdadeira riqueza. A riqueza de um lugar onde não existe crise econômica, não existe grande depressão, não existe império tentando conquistar outro império. Lá teremos a nossa mente transformada. Lá teremos os nossos corações verdadeiramente santificados em sua plenitude, numa natureza que não fica mais enferma. Seremos assim, tomaremos posse dessa riqueza que está reservada segundo a obra de cada um. Isso é muito importante, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Veja no versículo 5, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último dia. Esse versículo traz uma riqueza muito grande, que as pessoas muitas vezes não podem entender. Morte para uma pessoa do mundo é a separação eterna. É o que a Bíblia fala, é o que a verdade da Bíblia afirma, que é morte eterna, sofrimento eterno, com suas desilusões, com seus rancores, com seus remorsos, para todo sempre. Morte eterna. Mas aquele que foi regenerado em Cristo Jesus, ainda que morra, quando no último dia, no encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele vai receber um novo corpo, a mudança da memória para uma memória agora santificada, não mais inclinada ao mal, e para uma herança imperecível. Note que ele fala logo de início que nós somos protegidos pelo poder de Deus. O que nos separará do amor de Cristo? Será alguma aflição, o perigo ou a espada? Nem qualquer outra criatura, nem a morte poderá nos separar do amor de Cristo. Quando os pagãos viam os cristãos sendo mortos, quando se viam muitos cristãos ao longo da história, no período da Inquisição, glorificando a Cristo e sendo queimados, alguns poderiam pensar, esse será o fim do cristianismo, este será o fim daquele testemunho. Não. Aqui está dizendo, vós sois protegidos.
Por isso que eu fiz questão de citar o texto de Romanos capítulo 8. Nós estamos guardados e protegidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louve a Deus, exalte a Deus. Eu não vou ter tempo de estar concluindo toda esta mensagem, por mais que eu pude aqui me esforçar para entregar toda a mensagem, eu não cheguei nem praticamente a 1/3 desta mensagem a ser entregada. Vamos estar reservando a conclusão dessa mensagem para um próximo domingo. Que você não se esqueça que você é eleito, santificado, regenerado pela obra de Cristo, pela obra do Espírito Santo, pelo sangue do Senhor Jesus e pela obra do Espírito Santo. Que você tenha uma semana de vitórias, que você tenha uma semana na presença do Senhor, recebendo essa influência do doce Espírito Santo. Ouça sua voz, atenda a palavra em voz enxertada, viva o cristianismo que glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a sua vida.